Olá, hoje a gente vai mergulhar numa história fascinante. Vamos ver como uma visão aparentemente simples de uma cesta de frutas de verão se transforma numa profecia devastadora sobre o colapso de uma sociedade inteira. É uma mensagem antiga, mas que ressoa com uma força impressionante até hoje. Pois é, pode parecer uma imagem meio banal, né? Uma cesta de frutas. Mas ela é o ponto de partida para uma das profecias mais diretas e contundentes do antigo Israel, que a gente encontra lá no livro de Amós. Então, vamos juntos desvendar o que se esconde por trás dessa visão que, à primeira vista, parece tão inofensiva. É aqui que tudo começa. O profeta Amós tem essa visão. E não é nada grandioso, sabe? Nada de exércitos marchando, nem de catástrofes cósmicas. É uma coisa do dia a dia palpável. Uma cesta de frutas de verão. Aquelas frutas madurinhas, no auge da doçura, prontas para serem colhidas. Uma imagem que sugere abundância, mas que, na verdade, esconde um significado bem sombrio. E aqui está a chave para decifrar o mistério todo. No hebraico original, a palavra para fruto de verão, que é kaites, soa de forma quase idêntica à palavra para o fim, ketz. E isso, claro, não é uma coincidência. É um trocadilho divino, um jogo de palavras que transforma uma imagem de colheita num aviso de que algo está chegando ao fim. E a interpretação que vem logo em seguida não deixa nenhuma margem para dúvida. A cesta de frutas maduras, prontas para a colheita, simboliza uma nação cujo tempo simplesmente se esgotou. A paciência divina acabou. A colheita final, que nesse caso é o julgamento, está prestes a começar. Mas por que um julgamento tão duro assim? Bom, antes da gente entender a punição, a profecia faz questão de detalhar, com muito cuidado, os crimes que levaram a nação até esse ponto. Vamos dar uma olhada nessa acusação? Olha só, a profecia se dirige diretamente a um grupo bem específico: os ricos, os comerciantes, a elite poderosa. A acusação é clara, é direta. Eles estão, de forma sistemática, esmagando os mais fracos e literalmente varrendo os pobres da terra. E o texto não faz acusações vagas, não. Ele lista as práticas comerciais corruptas, tudo muito bem calculado. Eles diminuíam a medida do grão que vendiam, usavam pesos falsos para cobrar mais, manipulavam as balanças só para enganar, chegavam ao ponto de vender o refúgio, o lixo do trigo, como se fosse alimento de verdade. É uma exploração sistemática em todos os níveis. Esse verso aqui, ele revela o resultado final dessa ganância toda. A vida humana se tornou uma mercadoria barata. As pessoas eram compradas e vendidas por dívidas mínimas, tão pequenas quanto o preço de um par de sandálias. A dignidade humana tinha sido completamente destruída. E o ponto crucial é este. Nada disso passou despercebido. A profecia deixa bem claro que um juramento divino foi feito. Cada ato de injustiça foi visto, foi registrado, e a cobrança por isso seria inevitável. Com a acusação toda estabelecida, a profecia começa a descrever as consequências. E a primeira onda desse julgamento é algo cósmico e físico, que vai abalar os próprios alicerces do mundo deles. Dá para imaginar o terror? Num dia claro, ensolarado, o sol simplesmente se apaga ao meio-dia. É a inversão completa da ordem natural das coisas. Um símbolo muito poderoso de que o mundo, como eles conheciam, estava literalmente desmoronando. E essa escuridão não para no céu, ela desce para a vida social. Toda a alegria da nação vai ser transformada no seu completo oposto. As festas religiosas, as celebrações, tudo vai virar ritual de luto. As canções de alegria vão se tornar lamentos de dor. Uma inversão total do estado de espírito da sociedade. E esse luto não ia ser superficial, não. A profecia usa as imagens mais fortes de dor daquela cultura. Vestir pano de saco, raspar a cabeça em sinal de desespero total. A dor seria tão profunda, tão pessoal, quanto a de perder um filho único. Um sofrimento universal que ia tomar conta de tudo. Mas por mais terrível que seja essa destruição física, a profecia revela uma punição ainda mais profunda, uma que atinge a alma da nação, um verdadeiro colapso espiritual. O texto começa falando em fome. E, no mundo antigo, poucas coisas davam mais medo do que isso. Fome significava desespero, significava morte. Só que a profecia prepara uma reviravolta chocante. E aqui vem o golpe final. A pior fome não seria a de pão, mas a ausência completa de orientação, de significado, de direção divina. A mesma sociedade que ignorou a justiça, agora se veria completamente ignorada pela sabedoria. Imagina só, um mundo sem bússola moral, sem esperança, sem respostas.
a fonte de propósito simplesmente secou. E isso, claro, provoca uma busca desesperada, sem rumo. As pessoas vão correr para todo lado, de uma fronteira a outra do país, procurando, de forma frenética, por uma resposta, por um guia. Mas a profecia é categórica. Não vão encontrar nada. Apenas o eco das próprias perguntas num silêncio ensurdecedor. Essa imagem aqui ilustra o colapso espiritual total. Até os mais fortes, os mais jovens, a próxima geração cheia de potencial, até eles vão sucumbir a essa sede. Sem orientação, a própria vitalidade da sociedade se esvai por completo. E então a profecia se encaminha para sua conclusão, entregando um veredito final, um do qual não haveria como recorrer. O foco aqui se volta para aqueles que guiaram o povo no caminho da corrupção, que trocaram a justiça pela idolatria e por seguranças falsas. O julgamento vai abranger a nação inteira, da sua fronteira norte em Dan até a fronteira sul, em Berseba. Ninguém escaparia. E a sentença final é curta, direta e absoluta. Não se trata de uma crise passageira ou de um ciclo de queda e reconstrução. É um fim, um colapso do qual, segundo o profeta, não haveria retorno. Isso tudo nos deixa com uma pergunta muito poderosa. Uma pergunta que ecoa através dos séculos. A profecia de Amós descreve 2 tipos de fome. Uma que destrói o corpo e outra que esvazia a alma de propósito e de esperança. E aí, pensando no nosso mundo hoje, um mundo inundado de informação, mas que parece tão sedento por sabedoria, qual dessas fomes a gente deveria temer mais?